Agora, Renata, alguns dirigentes do PL, né, do Partido Liberal, defendem alianças pragmáticas nos estados, mesmo quando essas composições contrariam a base. O caso mais emblemático e mais atual, né, é o de Michele Bolsonaro e o PL do Ceará, aquele imbróglio que aconteceu com o partido, André Fernandes, Michele Bolsonaro não concordou, apoia Ciro Gomes, que seria um apoio pragmático. Para o senhor, vale o pragmatismo ou outras questões devem ser levadas em conta? Eu acho que o objetivo tem que ser levado em conta, tá? Como nós vamos atingir o objetivo, nós temos que estar analisando, tá? Nada que fira os seus princípios. Nós não podemos ferir os nossos princípios. Esse episódio que aconteceu com a Michelle, eu acredito que é o que está faltando um pouco mais de conversa entre o partido, com a saída de Jair Bolsonaro do cenário, tá? Tá vendo esse vácuo aí que o partido precisa estar se conversando mais. Como pude acompanhar ontem, né? Ontem houve essa conversa no partido, o partido está se organizando, combinando como tem que ser as atitudes, não pode ser individuais, tá? Ela precisa ser realmente traçada de uma maneira que leve ao objetivo com o saber de todos. Então, é um episódio que acredito que a Michelle não estava sabendo muito bem como está sendo comportado, é, formado esse trabalho, e um inimigo, né, adversário político comum, nosso, sem dúvida, é o PT. Então, nós temos que saber de que maneira nós vamos estar enfrentando o PT, tá? Porque 26, nós temos que ter mais força, sair fortalecidos. E tem locais onde o PL, tipo o Ceará, né, tem dificuldades enormes, tá, de se posicionar. E eu não sou tão pragmático dessa maneira aí que não poderíamos estar compondo de uma maneira onde o partido sairia fortalecido. Tá? Então, o que eu falei para você, você tem que ouvir, muitas vezes você não é o dono da verdade, você tem que ceder um ponto para poder ganhar em outro, e só assim você vai conseguir um fortalecimento grande do partido e colocar em pauta né, as nossas convicções que nós gostaríamos que o Brasil tomasse. Olha, Renato, um termômetro que a gente tem aqui é muitos nossos leitores, né? E eu posso te dizer que entre os nossos leitores, quem nos acompanha nas redes sociais, em peso apoiaram a posição de Michele Bolsonaro. Nossos leitores comentaram aprovando a posição dela, a atitude dela de ir contra esse possível acordo, e Michele muito sagazmente reuniu uma série de ataques que Ciro Gomes fez a Bolsonaro ao longo dos anos, realmente ataques muito duros. Então, quando você se depara com essas declarações de Ciro Gomes, realmente é um pouco difícil, né, levar o pragmatismo em conta nessas situações. Não, é um jogo complicado, tá? Você tem que. Sim, O importante é você tá vivo no cenário, tá? sim. Se você também. A Michelle também não está errada, ela realmente ela falou que o coração dela sente, o que ela observa, e realmente você acabar dando mão para alguém que sempre bateu, que combateu, que falou mal, que tem outras ideias, né? Mas e como você vai fazer? Você vai deixar no caso do Ceará, você vai deixar ele abandonado? Tá? Ou vai só participar num pleito e não vai ter mais como se fortalecer? Porque pelo que eu pude saber, né, esse trabalho seria para você ter condições de estar elegendo um senador do Ceará, tá? Que seria de Sim. direita e que é E até mesmo um importantíssimo a partir de, presidente, é, né? E até mesmo um presidente. que é importantíssimo a partir de 26 você ter maioria no Senado, tá? Sim. Hoje tudo, as maiores decisões passam pelo Senado. Então você tem que avaliar tudo isso daí, tá? O que eu disse, né, você não é o centro de tudo, você não é a pessoa que tem a noção de tudo, que você não é a pessoa certa em tudo, você tem que estar ouvindo, estar participando, e às vezes você dá dois passos para frente e um para trás, você está na vantagem ainda. Então é o que eu falei, a coisa tem que se conversar muito bem, tem que saber se posicionar. A Michelle, ela realmente agiu com o coração, com aquilo que ela sente, e que é o que a gente sente também, dar a mão a alguém que sempre falou mal, criticou, que tem outras ideias, né? É complicado isso daí, tem que avaliar muito bem, por isso que eu falo, né? Tem que haver uma preparação antes de tomar qualquer decisão, tá?
para que você não fira os objetivos. O Brasil hoje está tão carente que, se a gente bobear, o PT continua, a esquerda continua em 26, é mais forte ainda. E aí vão fazer como? Tá? Então, dessa maneira que eu penso. Acho que calma, uma vez as coisas faladas, né, como diz, né, no Salmo, é uma flecha lançada, ela não para mais. Então, lançou, você tem que agora ir reparando o dano que ela fez. Mas a conversação está sendo feita, vamos chegar num bom senso, sem dúvida. E na sua visão, Renato, o que falta para a direita parecer mais coesa, até mesmo aos olhos dos eleitores? Porque às vezes a sensação que dá é que há muitos desencontros. O que acontece? Ó, se você for avaliar a direita, ela praticamente ela vem se projetando a partir de Jair Bolsonaro. Então, ela está muito recente ainda, tá? Ela está muito recente. O que precisa realmente é cada um não ter vaidade, entender que respeitar posicionamento, tá se conversar antes nos bastidores para depois agir, e a decisão tomada é a decisão que tem que ser levada à frente. Você não pode, numa reunião, acertar uma decisão e saiu, abriu a porta, você começa a questionar o que foi decidido em reunião. Então, o que está faltando para a direita é uma questão um pouco mais de maturidade, e ela realmente definir a direção e todo mundo dar as mãos e ir para aquela direção. Mas ela está se amadurecendo bastante, esses eventos, né, que estão acontecendo, é importante para que você se corrija no posicionamento. Eu acredito muito que a direita vai se fortalecer em 26, tá? Vai sair fortalecida, e isso vai ser muito bom para o Brasil como um todo.